paz, igreja. Tudo bem com você? Se não tiver, então está tudo resolvido. Se está tudo bem, está tudo bem. Se não tiver, vai ficar, então. Vou aproveitar que você está em pé e você vai já sentar e te convidar a abrir a sua amada Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler a parte B do versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. Vamos ler todo ele, não só a parte B. Deus ama você. Esse é o tema da mensagem de hoje. E quem disse amém, já recebeu, já confirmou, e vai sair daqui transbordando. Mas você ainda tem aí quase uma hora para mudar de ideia e receber o que Deus tem para ti essa noite. Todos acharam amém? Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Podem sentar, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos usar muito a palavra do Senhor, porque não tem como pregar sem Bíblia. Não é, Mayra? Fica aí, Mayra, me ajuda. Queria agradecer ao Mateus, que aceitou o desafio de dirigir o culto. E tem algumas pessoas próximas na lista que está fugindo, né, João? Porque não tem nenhuma regra que uma criança não pode dirigir um culto. Por que não? Não tem nenhuma regra que um jovem, um adolescente não possa dirigir um culto. Então, se prepare você aí, jovem, adolescente, pré-adolescente, criança, porque todas as vezes que for me dada a missão de organizar a estrutura de um culto, eu vou dar prioridade para vocês. Por que não? Crianças são usadas pelo Senhor, jovens são usados pelo Senhor, e é a melhor fase para desenvolvê-los, amém? Parabéns, Mateus, e você vê muito bonito, digno do Senhor. Às vezes a gente se arruma tão bem para ir para uma entrevista de emprego, não é? E tem que se arrumar mesmo, né? Porque você já vai lá tentar uma vaga, aí vai com a blusa toda manchada, toda amassada. Ai, Senhor, por que tu não abre as portas? A gente se arruma tanto para encontrar, né, alguém especial, principalmente quando você está apaixonado. Você se arruma no dia do seu aniversário. E aí quando você é convidado para fazer algo para o Senhor, vou de qualquer jeito. Não estou falando para você gastar dinheiro, não. Se tiver sobrando, gaste. Mas se não tiver, coloque o melhor, passe, deixe cheiroso e venha servir o Rei dos Reis. Ele merece o nosso melhor. E eu estava observando só uma parte pequena do louvor, porque eu fecho logo meu olho, porque eu tenho muita dificuldade, eu me desconcentro muito rápido. E aí eu fecho meu olho, mas teve uma hora que eu abri, nessa última música que vocês cantaram, o Ministério de Louvor, como é o nome esse de Clamo Jesus? Não vou cantar, né, que eu não vou dar esse... Clamo Jesus? E eu olhei para cá, as meninas, além do Jonilson e da Thaís, elas estavam tocando e cantando. Eu não saberia nem tocar e nem cantar ao mesmo tempo. Mas Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. Mas não é só sobre dom. Jennifer, Mayra, Heloísa, Thaís, Jonilson. É sobre entender que as mãos e os lábios de vocês são armas de adoração. Então, façam isso mais vezes. Eu sei que às vezes tem coisas técnicas para se preocupar, né? Façam isso mais vezes. Quem foi abençoado com louvor? Glória a Deus, eu fui muito. Fluiu muito a unção do Senhor aqui do altar. Deus ama você. Esse é o tema da mensagem de hoje. E Deus me deu essa mensagem faz um tempo. Na verdade, Deus me deu essa mensagem nos dos piores dias da minha vida. E eu sorri e falei para o Senhor, o Senhor está me entregando essa mensagem no dia errado, porque não tem clima. Mas o clima de Deus é diferente do nosso. Você que pensa, eu te amo tanto. E eu quero que você lembre o meu povo, que eu amo o meu povo demais. Falei, Senhor, mas Deus me ama, parece ser uma coisa tão batida.
Parece ser uma coisa tão óbvia. Eu já sei. O problema, irmãos, é que a gente vive como se a gente não soubesse. A gente às vezes vive uma vida cristã tão apagada, tão sem ânimo, como se nada tivesse acontecido. E nós vamos caminhar em alguns textos. Nós vamos caminhar no que o Senhor fez conosco até hoje. E o meu desejo e a minha oração é para que nós saiamos daqui com essa certeza ainda mais firme no nosso coração. Nós estamos estudando na escola dominical sobre maturidade. E por incrível que pareça, entender que Deus me ama tem tudo a ver com ter um posicionamento de uma pessoa madura. Porque quando eu entendo que Deus me ama, eu vou obedecer os comandos dele, porque não é para o meu mal. Quando eu entender que Deus me ama, eu não vou fazer birra por qualquer coisa. Eu não vou murmurar na primeira prova. Não, eu vou entender que Deus me ama. Principalmente quando Ele me disser não ou quando Ele me disser espere. E aí no texto que nós lemos, no final do texto diz assim, ó: com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. E se você não sabe, benignidade significa generosidade, bondade, gentileza. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça. O Senhor fez um convite. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente entra por essas portas, vai para a igreja, né? A gente abre a Bíblia, tem que ler. Tem que ir. Eu nunca vou esquecer da Marli, mas é porque teve uma brincadeira da escola dominical em que nós fizemos uma brincadeira chamada Mega Senha. Vou explicar para vocês. E era a vez da Marli. E ela tinha que fazer com que a dupla dela adivinhasse a palavra EBD. Mas ela teria que falar só uma palavra, só uma dica. Ela estava tão agoniada para ganhar que ela dizia assim, ó: tem que ir. Ou seja, tem que vir para a EBD. Tem que vir, irmão, amém? A gente te espera na EBD. E aí, se você for parar para analisar esse versículo, todos nós, sem exceção, somos amados pelo Senhor. O convertido e o ímpio. O que está firme e o que se desviou. O que crê e o que não crê. O que agradece e o que murmura. O que lê a Bíblia e o que não lê. O que ora e o que não ora. O que vem na igreja só quando precisa e quando aquele que vem porque tem amor pela presença. Todos são amados, mas nem todos são atraídos. O Senhor está dizendo assim: eu te amo muito. E apesar de ser soberano, com muita educação eu te fiz um convite. Com muita generosidade eu te fiz um convite. Bendito o dia que nós entregamos nossa vida a Cristo. Bendito o dia que alguém fez um convite. Bendito o dia que alguém anunciou Jesus num microfone e você entregou sua vida a Ele. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Ninguém te obrigou. Esses dias o Senhor trouxe uma revelação tão simples e tão profunda na classe de mulheres da EBD, através da Eliana e da Elisângela. Elas disseram assim: Deus não grita com ninguém. Você já parou para pensar nisso? Estude a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele nunca precisou gritar com ninguém. Porque com benignidade ele diz: filho, eu amo você. Talvez você adolescente pense assim: tu que pensa que eu não vim obrigada. Eu já passei por essa fase. Glória a Deus pelo dia que meus pais me trouxeram para a igreja obrigados. Gente, eu fingia que tinha dor de cabeça para não vir para a igreja. Todas as dores possíveis eu dizia: mãe, não estou bem. Mas Deus dá a mãe certa para o filho certo, né? Macaca velha, ela dizia: tome o remédio, vai passar, porque o Jeová Rafá que cura vai estar lá. Aí eu ia. Mas você não foi obrigado a estar aqui essa noite. Eu sei que nós temos as nossas lutas. Eu sei que nós temos as nossas dores. E tem dia que a gente consegue reagir mais na presença do Senhor. Tem dia que a gente está mais quietinho, mais na nossa, não é verdade? A gente está mais ali
contrito, é normal, porque nós somos seres humanos dotados de emoções. O problema é quando nós estamos frios diante desse amor. O problema é quando nós não conseguimos corresponder a esse amor. Mas Aline, eu nunca vou conseguir corresponder ao amor de Deus. É verdade. Mas sabe o que é gostoso? É tentar. É essa tentativa todos os dias de dizer, como o salmista diz, que darei eu ao Senhor? Tantos benefícios para comigo, tanta bondade, tanta paciência comigo, tanta graça sobre a minha vida. Deus, eu sei que o Senhor não precisa, mas o que eu posso fazer para te fazer sorrir? Que parte da minha vida, Senhor, ainda não te entreguei? A gente sai da zona de conforto. Mas nem todos são atraídos. Eu tenho certeza, você que é casado ou namora ou é noivo, eu tenho certeza que você, em algum momento, quando olhou para o seu companheiro e para a sua companheira, você sentiu uma atração, não é verdade? Precisa haver uma atração. Você olhou e falou, oh glória. E se você não fosse crente, você falou, é hoje. Mas Jesus fez novo todas as coisas. Aí você foi lá, conheceu, não é verdade? Percebeu que tomava banho. Porque quando eu fiquei 6 meses amiga do Hamilton. Amiga. Aí a gente começou a sentar junto na igreja. Aí eu deixava a caneta cair. Quando eu levantava, eu respirava fundo. Eu falei, olha, não fede. Depois eu deixava a caneta cair de novo. Olha, limpa a unha. Eu tenho um pavor de unha suja. Olha, tem um hálito bom. Aí a gente vai se sentindo atraído. Não é assim? Ou você se apaixonou por alguém remelento, com mau hálito, com cabelo bagunçado. Não. Nós somos atraídos sim. Aí depois gera conversa, não é verdade? Vai lanchar. E o homem que paga. Meninas, pelo amor de Deus. Ele te chamou, ele paga. Esse negócio dele dizer, ai, tô desejando comer um sushi. Paga aí pra gente. Pule fora. Se você já casou, não pule não. Carregue sua cruz. Mas às vezes a gente tem um problema com o amor, sabia? Por 2 motivos. Excesso ou escassez. Você já viu uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um amigo que estraga o outro, dizendo que porque ama? Não sabe dizer não. Ah, eu faço isso porque te amo, está estragando. Não sabe impor limites, está estragando. Aí a pessoa cresce tendo uma visão errada do amor, porque ela foi mal acostumada. Aí ela chega nos lugares, na igreja, no trabalho, e ela tem dificuldade, porque ela sempre foi o centro das atenções. E a gente também tem problema com o amor por causa da escassez. Pessoas que não foram amadas pelos pais como deveriam ser. Pessoas desconfiadas demais porque foram traídos por amigos. Pessoas que não acreditam no amor porque foram deixados pela mãe. Pessoas que têm problema em confiar em outras pessoas porque levaram um golpe muito grande. Nós temos as nossas experiências. Aceitar Jesus não apaga o nosso passado. Mas o Senhor, essa noite, Ele quer curar talvez o problema da escassez ou do excesso. Que Ele quer derramar o amor dEle na medida no teu coração. Independente qual seja o tipo de escassez. Talvez você é casada, mas não se sinta amada o suficiente pelo seu marido. Talvez você é casado e não se sinta amado o suficiente pela sua esposa. Você sofre com isso. Talvez você olhe para os seus pais e não entende por que talvez o outro filho é o preferido. E você sente falta de um amor. Independente qual seja o teu nível, o teu padrão de amor, hoje à noite eu quero te convidar a elevar esse padrão e olhar para o Senhor. Porque para as nossas ausências e carências, Jesus é a nossa suficiência. Ou talvez você seja uma pessoa que não consiga amar,
Aline, não sei nem como fazer isso. Nunca recebi isso. Não sinto vontade de fazer isso. Todos nós precisamos entender que Deus nos ama. Ele não tem amor. Ele é amor. Em 1 João 4:8, a gente não vai ler alguns textos, eu vou só passar. Em 1 João 4:8 diz que Deus é o próprio amor. Deus não tem uma medida pequena de amor. Deus não tem uma medida exata de amor. Ele é amor. Então, se você precisa de amor nos seus relacionamentos, se você precisa de amor na sua própria vida com Deus, caminhe com o Senhor, porque Ele é o próprio amor. Amém? Como é esse amor na prática? Eu vi na palavra que Deus me ama, que Ele me atraiu, que com amor eterno Ele me amou. Vocês aprenderam o que é benignidade? O que significa benignidade? Gentileza, ou seja, educação. Ou Deus falou: ei, pastor Flávio, vem aqui me aceitar, cuida agora, bora. Nem combina com Deus, que Deus é um gentleman. Chique, lindo, soberano, maravilhoso, elegantíssimo. Imagina como deve ser lindo. A gente já se arrepia imaginando. Imagina quando chegar lá. Eu não sei se vai ter uma fila para a gente conhecer ele pessoalmente, mas quando chegar na minha vez, vocês vão esperar. Não adianta me apressar. Vou beijar ele. Você já, não sei, às vezes eu acho que eu viajo muito. Vocês já imaginaram assim, quando chegar, não sei o que eu vou fazer? Peraí, será que primeiro... Tem gente, não, quando chegar lá eu quero ir atrás de Eva. Esquece Eva, ela já foi perdoada. Se eu fosse Eva, acho que eu tinha feito era pior. Né? Às vezes a gente julga tanta pobre da Eva, deixa a bichinha, já dorme no Senhor. E aí eu vou te dar 5 motivos de como Deus nos ama na prática. E talvez você já saiba todos eles. Mas Deus quer nos lembrar. Porque Ele falou muito forte no meu coração: meu povo vive como se não soubesse que eu o amasse. E como Deus é benigno, educado, gentil, carinhosamente Ele está nos lembrando essa noite, amém? Me dá água, por favor, Mateus. Eu acho que essa água aqui, eu não sei se é tua ou se é do mês passado. Pode ser nesse copo aqui mesmo, porque se eu tenho medo que quebre, que eu sou meio... Obrigada. Primeira prova que Deus te ama: enviou seu filho para morrer por ti. É mesmo, Aline, faz tempo que eu não penso nisso, ó. Jesus veio, igreja, morreu, se tornou homem, morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. João 3,16, o que que diz? Desde Adão e Eva, nós somos seres desconfiados por causa do pecado. Adão e Eva confiavam plenamente no Senhor, mas depois da queda eles se tornaram seres desconfiados. E de lá para cá foi ladeira abaixo. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor. O que mais? Pelo fato de ter Cristo ainda pecadores. Você é uma pessoa desconfiada. Não, tem que provar. Ele diz que me ama, mas ele tem que provar. Tá aí, Deus provou. Se você tem um problema com amor e com desconfiança, não se preocupe, Deus já resolveu tudo. Muito antes de cometermos o primeiro pecado, Jesus veio e resolveu o nosso problema. Ele provou o seu amor e Ele enviou Jesus. E a gente vai ler alguns textos, vocês vão ler, que vão aparecer aqui na tela, para confirmar ainda mais que Deus te ama. Caso tudo que eu tenha dito ainda está, não sei. Mas aí quem convence é o Espírito Santo. Vou fazer até onde dá. Amém? Nós vamos ler alguns textos, Daniel, começando Romanos 8. Vocês vão ler 1, 2, 3, 4, 5 textos, tá bom? O Daniel vai colocar aqui para vocês. Atrapalha se eu ficar aqui?
Ok, então eu vou ficar aqui. Podem começar. Efésios 2, 4 ao 5. Romanos 5, 8. Salmos 86, 15. Salmos 103, versículo 8. Você sabe o que significa longânimo? Paciente, altruísta, que pensa no outro, generoso, muito bom. Deixa a sua Bíblia aberta, deixa aqui na tela, primo, por favor, Salmos 103, 8, esse último que a gente leu. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, ou seja, generoso, bom, altruísta, que pensa no outro. E assaz benigno. Você sabe o que significa assaz benigno? Benigno você já aprendeu, que eu falei no começo da pregação. O que é? O que é benignidade? Gentileza, educação. Assaz significa muito, mais alto nível, o alto padrão. Ou seja, Deus é o mais alto padrão de bondade, o mais alto nível de amor. Então tudo que você encontrar com assaz significa muito. Você pode até usar no seu dia a dia. Mamãe, essa comida está assaz deliciosa. Passei a tarde dizendo isso para mim, eu não aguentava mais. Você olha para sua esposa, meu amor, você está assaz cheirosa. Não é assada não, assaz. Com Z no final. Como é bom aprender palavras novas e aplicar, não é verdade? Quantas vezes a gente leu esse versículo, passou despercebido e não teve a curiosidade? Então o Senhor, Ele é o mais alto padrão, o mais alto nível de bondade, o mais alto nível de amor. Ninguém ama mais que Ele, ninguém vai enviar o Filho para morrer por nós. Ele é o mais alto padrão de amor. E nós podemos ser curados no amor do Senhor. Segunda prova que Deus nos ama, Duda, Ele nos convida a uma mudança. Porque esse negócio de dizer que eu aceitei Jesus e continuo fazendo as mesmas coisas, não existe. Não tem como nós termos um encontro verdadeiro com o Senhor e não mudarmos, e não mudar as nossas atitudes, não mudar a nossa mente. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ser nova criatura é permanecer no Senhor, e isso é todo dia. Deus te ama e por isso Ele não quer deixar você do jeito que você está. E quando eu entendo que Deus me ama, e Ele fala, filha, esse pensamento não está bom, esse seu comportamento não me agrada, essas músicas que você está ouvindo não me agradam, o seu comportamento nas redes sociais tem me entristecido, as suas roupas não estão me agradando. A forma como eu vou reagir a essas mudanças que o Senhor me propõe vai identificar se eu entendo que Ele me ama
ou eu acho que ele está me perseguindo? Você acha mesmo que Deus Todo-Poderoso te criou para te perseguir? Quem te persegue é Satanás. Só que muitas vezes o Senhor usa pessoas, usa a sua palavra, usa uma pregação. Até hoje eu estou impactada com a pregação do Graham, o nome dele, como é o nome dele? Mihai, quem é Graham? É porque eu sou assim, às vezes eu olho para as pessoas e eu acho que ela tem cara de outro nome. É Mihai. Tá. O irmão da Nete e da auxiliadora fez faculdade comigo. No último período que eu fui descobrir que ele era irmão delas. E o nome dele é Aderlan. Mas a gente passou 4 anos ele chamando de Kennedy. Porque ele tinha cara de Kennedy. Aí a professora, gente, quem é Aderlan? Que nunca veio. Eu digo, não, professora, sou eu. É porque todo mundo me chama de Kennedy. Então eu tenho essa mania, o Hamilton me chama muita atenção. Me perdoe se eu já chamei vocês de outro nome. Tá bom? Vocês me perdoam? Amém. Porque se vocês não me perdoarem, Deus não vai perdoar vocês, nem vai ouvir as orações de vocês. Eu fiquei muito impactada com a pregação daquele missionário. Não vou errar o nome dele de novo, não. Que está filmando, ele vai ver. Porque ele não sabia nada da igreja. Ele abriu aqui e olha na gente. Na elegância, né? Olha na gente. E olha na gente. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Melhor coisa do mundo é pregar para desconhecido. Eu não tenho nada contra vocês, eu amo vocês do fundo do meu coração. Mas pregar para desconhecido é mais confortável, sabe por quê? Porque ninguém vai dizer, olha aí, ó, só indireta. Mas pregar para quem a gente conhece é correr um grande risco. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Terceira prova que Deus te ama. Ele não faz tudo do teu jeito. Essa parte não é legal. Ah, Aline, eu acho que essa parte não combina com amor, não, ó. Porque se Deus me ama, né? A Bíblia diz que se tudo que eu pedir com fé, crendo, recebereis. A gente tem um exemplo muito próximo. Você que é mãe, que é pai, você ama o seu filho? Com certeza. Mas você dá tudo que ele quer? Desde pequeno você fazia tudo que ele queria? Tá doente, não quer tomar remédio? Ah, então não toma, neném. Vai tomar injeção? Não, é muito neném, vai chorar. Você levou, o menino gritou 3 dias, mas você levou. Era o pai, a mãe, a avó e a tia segurando, mas você levou. No seu casamento. João traumatizado apontando para ti, Nete aí. No seu casamento, seu marido faz tudo que você quer? Bora fazer um drama agora, gente. Meninas, o marido de vocês faz tudo que vocês querem? Não faz. Graças a Deus. Você, marido, sabe a mulher que você casou. Não é verdade? Calma, vai chegar dos homens. Eu estou dando bem corda para eles, que eles até reagiram. Porque eu estou pregando aqui há 15 minutos dizendo que Deus é bom, que ama, eles não falaram nada. Mas agora que eu falei, é isso, glória a Deus. Mulher, você faz tudo que seu marido pede? Aqui, ó. Não, claro que não. Porque às vezes eles viajam, né? Tá pro ouvido do Hamilton aí, James. Tem hora que eles viajam na maionese, gente. Tem hora que a gente tem que, pelo amor de Deus, acorda. Você, com seu amigo, você faz tudo que ele quer? Tudo que ele pede? Ai, Aline, é porque eu brinco de verdade e desafio. Isso não é brincadeira de crente. Porque tu vai pegar um desafio de dar um beijo na boca de alguém que tem mau hálito. Para com essa brincadeira. Eu estou profetizando que tu vai pegar alguém com mau hálito, com o dente podre. Tá vendo? Então não brinca. Deus não faz tudo o que a gente quer, ainda bem. Eu imagino onde eu estaria se Deus tivesse dito sim para todos os meus pedidos. Com certeza eu não estaria nem mais na presença dEle. Tiago fala que a gente pede, mas não recebe porque a gente pede mal. A gente pede às vezes para o nosso próprio prazer. E não pergunta, Deus, é a tua vontade? Deus, eu quero muito isso aqui, mas eu queria te perguntar, tu quer também?
E aí vocês vão ler 2 textos que vai aparecer aqui na tela. Tiago e Provérbios, Daniel, ok? Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 16. Provérbios 19, 21. No texto que vocês leram de Tiago 4, do 13 ao 16, fala sobre jactância. Vocês sabem o que significa jactância? Sejam sinceros. Vai aparecer aí, Daniel, o significado de jactância? Daniel vai colocar aqui para vocês aprenderem mais uma palavra. Leiam aí, por favor. Acho que não precisa sair daqui não, né? Podem ler. Quantas vezes nós somos jactanciosos diante do Senhor? Eu vou lá e vou fazer. Eu vou lá e vou comprar. Eu vou lá e vou falar. Eu vou lá e eu vou empreender. Nada contra. Mas muitas vezes nós não perguntamos a opinião do Senhor, porque nós não acreditamos que Ele nos ama. Na verdade, nós até acreditamos, mas às vezes a gente esquece. Ser jactancioso é ser uma pessoa arrogante. Quantas vezes nós somos arrogantes diante do Senhor? Nós nem nos preocupamos com a opinião dEle. Você acha mesmo que um Deus que enviou Jesus para resolver o maior problema da tua vida, você acha mesmo que Ele não vai ter prazer de te aconselhar quando você chegar diante dEle e apresentar os teus projetos? Você acha mesmo, igreja, que Deus não te ama? O que mais precisa acontecer para a gente viver esse amor com intensidade? A gente não acredita nesse amor e não acredita no Senhor. E às vezes a gente tem até medo de orar, com medo da resposta de Deus ser diferente daquilo que a gente tanto quer. Quantas vezes eu orei só por orar, só para fazer um ritual, mas eu me levantei e eu fiz do meu jeito, eu nem esperei a resposta de Deus, porque naquele momento eu estava sendo arrogante, egoísta o suficiente para não dar o braço a torcer, porque eu dei a minha palavra, porque é o meu sobrenome. Nós não somos nada sem o Senhor. Às vezes eu imagino Deus prestando atenção no meu dia a dia. Às vezes eu levanto, às vezes eu vou, às vezes eu saio, faço, falo com pessoas e não troco uma palavra com Ele. Não pergunta a opinião dEle. Que o Senhor nos guarde de ter um coração assim arrogante. E aí você já sabe o que significa jactância. Você vai olhar para o seu filho: meu filho, você está muito jactancioso. Aplique no dia a dia, é bom. Mas não vou falar em qualquer lugar, senão vou chamar você de boçal. Olha aí, Thaís, assai jactancioso, né? Você está terrivelmente arrogante. Você é a pessoa mais arrogante dessa terra. Cuidado, porque se eu for falar isso para a pessoa errada,
pode dar um problema. Quarto motivo que Deus te ama, Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Nunca é nunca. Ele pode até não dar o que você quer, mas Ele é tudo o que você precisa. Então a gente tem tudo para continuar. Deus, eu quero porque quero isso. Aí Deus diz, não. Ou então espere. Mas eu estou aqui. Só que às vezes a gente quer mais as nossas coisas do que Deus. A gente pensa, mas o amor de Deus não paga conta. O amor de Deus não realiza sonhos. Nós somos assim. Porque o nosso olhar está muito para essa vida. Está muito para as coisas do agora. Isaías 49:15 diz, se a tua mãe que te gerou e te amamentou, se até ela esquecer de ti, eu, Senhor, nunca te abandonarei. Talvez você tenha problema com amor por um relacionamento que foi rompido. Talvez você tenha problema com amor porque alguém prometeu lealdade e na primeira oportunidade te deixou só. E eu quero te dizer, pessoas que têm dificuldade em se relacionar umas com as outras, possivelmente têm dificuldade em confiar em Deus. Eu vou repetir, e você vai prestar atenção no que eu estou dizendo. Pessoas que têm dificuldade em se relacionar umas com as outras, possivelmente, eu não estou generalizando, possivelmente têm dificuldade de se relacionar e confiar em Deus. Sabe por quê? Como que eu posso dizer que amo o Senhor? Está na Bíblia, que não vejo. E olho para a Mara, eu não vou com a tua cara. O que é mais difícil? Não é mais fácil eu amar a Mayra do que amar a Deus? Porque eu não estou vendo Deus? Eu não preciso de mais fé para amar a Deus do que amar a Mayra? Porque a Mayra eu estou vendo. Porque a Mayra disse que vai me levar para merendar depois do culto. Não recebeu, irmã. Olha aí, amor. Está garantido. O amigo come muito, tá? Então, se você tem muita dificuldade em lidar com pessoas, é um grande sinal de que você possivelmente tem dificuldade em confiar no Senhor. Mas não se desespere, não é o fim. Por isso que o corpo de Cristo é importante. Para identificar áreas da nossa vida que precisam de cura. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós somos muito pavio curto com os outros. Bora ver mesmo se esse pastor presta. Bora ver mesmo se nessa igreja prega a palavra. Bora ver mesmo se esse ministério de louvor sabe tocar. Bora ver se eles não vão desafinar. Bora ver mesmo se o pastor Leius conhece a Bíblia. Imagina se Deus tratasse a gente assim. Que às vezes a gente ia assim, eu te perdoei, hein? Pelo amor de Deus, não aguento mais te perdoar. A gente perdoa, às vezes da boca para fora e por dentro tá, vai, cão. Não aguento mais, vai daqui da minha frente. Ou então a gente chega aqui, lá vem, lá, pelo amor, deixa eu fingir aqui que estou no celular. Imagina Deus, imagina se a gente chegasse na presença de Deus e Deus dissesse para os anjos, lá vem, ei, bora fingir que estamos ocupados aqui, lá vem. Pedindo perdão pelos meus. Ele não faz isso. Você quer melhorar o seu relacionamento com Deus? Se esforce para melhorar com as pessoas. Não tem para onde fugir. É fácil? Não, não é. Mas o Senhor nos dá graça. E o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Ou só quando estivesse tudo bem. Ou só quando você estivesse com dinheiro. Ou só quando você estivesse feliz. Ou só quando você tivesse um diagnóstico bom. Até a consumação do século. Até que Jesus volte. Isso está lá em Mateus 28, 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias é todos os dias. Ai, não estou a fim de ler minha Bíblia. Mas Deus está lá contigo. Ai, não estou a fim de orar. Mas Deus está lá contigo. Ai, não estou a fim de perdoar. Ai, não desce, ó. Esse irmão não desce aqui.
eu vou com a cara dele, o santo não bateu. Que santo que está habitando em você? Em mim habita o Espírito Santo. Esse negócio de que meu santo não bate com outro, a gente vai orar com você, ungir, para expulsar esse demônio. Porque quem é cheio do Espírito Santo não fala isso. Você não é obrigado a ter afinidade com todo mundo, é impossível. Mas fazer careta quando o irmão chega, não vir para uma programação específica porque é fulano, e isso não vem do Senhor. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu falo isso com muita certeza. Que nem todo mundo aqui gosta das minhas pregações. Eu vou me enforcar por causa disso? Não. As pessoas têm os seus gostos, gente. Têm as suas preferências. Tem gente que prefere a pregação do pastor Leilson. Tem gente que prefere a pregação do pastor Elivaldo. Tem gente que prefere a pregação do pastor Linô, do pastor Flávio, da pastora Socorro, do tio Valmir e de outras pessoas que pregam. Tem gente que prefere. Ai, deixa eu ver quem vai tocar. Mayra, me manda a escala do louvor. Deixa eu ver quem que vão tocar para ver se eu vou para o culto. O culto é para ti ou é para Deus? Ai, Mayra, me diz aí quem está na escala, porque eu não gosto quando a Elô toca. Não gosto. Porque ela fica quase ali. Tem uma cortina aqui, às vezes, hoje tiraram, né? Porque eu não sei o negócio de querer se esconder, Luísa. Na hora do louvor, ela quer tocar atrás da cortina se deixasse. Pois para mim, devia tocar tudo aqui, ó, trazer bateria para cá, tudo para cá. Porque eu não entendo, eu acho que dá, mas não dá, né? Ai, é o Mateus que vai dar aula, não vou levar meu filho. Nós não vamos agradar todo mundo. Não vamos. Mas nós vamos vencer as diferenças. Primeiro que eu vou entender, Deus me ama. E esse amor dele é suficiente para eu vencer as barreiras com outra pessoa. Não estou falando aqui, irmão, para você levar o irmão para casa, não. Vem, nenê, deita aqui na minha cama, embalar ele na rede. Não estou falando para você fazer isso, não, irmão. Eu estou falando muitas vezes para você vencer barreiras que você mesmo construiu. Que o Senhor nos ajude. Quinta e última prova que Deus te ama. E eu poderia ter parado na primeira. Porque Jesus ter vindo morrer por nós já é motivo suficiente para a gente ir embora para casa e, Deus me ama, eu vou obedecer mais. Deus me ama, eu vou ter maturidade. Deus me ama, eu vou ler mais a minha Bíblia. Deus me ama, eu vou perdoar mais. Deus me ama, eu não vou murmurar. Deus me ama, eu vou chorar, mas eu não vou desistir. Deus me ama, mas eu vou vencer a doença. Deus me ama, mas eu vou morar no céu. Deus me ama. Fulano olhou com a cara feia para mim, talvez ele esteja com dor. Pergunta, irmão, tu quer um Dorflex? Às vezes o irmão está com fome. Irmãos, eu com fome. Não sei, nada funciona eu com fome. Não consigo me concentrar em nada. Fico impaciente. Quem é assim? Levanta a mão. Ainda bem que eu não estou sozinha. Às vezes o irmão só teve um dia ruim e tudo que ele precisa é um carinho nas costas. E tudo bem, irmão, graça e paz. Senti tua falta. Só que muitas vezes nós temos os nossos julgamentos tão prontos sobre a vida da pessoa e não sabe nem o que ela está passando, né? Olha ali, irmão, cara feio, cheia do demônio. Não. Às vezes é uma dor. Às vezes é uma angústia, é um medo, é um problema. Às vezes é menopausa. Às vezes é andropausa. E o Felipe disse, eu não estou dizendo que às vezes é porque o irmão é feio. Mas no corpo, aqui não tem gente feia não. Na outra igreja pode ter. Mas aqui, todos nós somos lindos, amém? Se nem você disse amém para o elogio que eu fiz para você, então teu problema é mais sério. Um homem diz para outro homem agora. Um homem para outro homem, tá? Como é que homem não elogia assim? Cara, tu tá bonito, tu tá presença, não é assim que ele fala? Olhe para o homem agora e diz, rapaz, tu tá, ó. Como é que o homem elogia o outro? Faz aí. Um homem procura outro homem. É? Ei, é para elogiar de verdade, não é para botar apelido não, hein, Cacá?
Cadê as meninas agora? Olhe para outra menina, você está linda. Você é uma princesa, cheirosa. Cadê? A irmã Fátima está sozinha ali, ó. Diga, Mário, você é linda, abençoada, uma princesa do Senhor. Tenho que elogiar a Mara, que ela vai pagar meu lanche. Quinto motivo, Jesus vai voltar para nos buscar. Ah, gente. Uma vez eu falei, olha o que eu fiz. Eu vou confessar só para vocês. Eu falei, Deus, por favor, me diz o dia e o horário. Eu era adolescente. Me diz o dia e o horário que tu vai voltar, que eu queria estar com a minha unha feita. Deus, porque eu quero chegar no céu bem bonita. Aí eu vou fazer uma escova, uma hidratação. Ei, mas se a gente soubesse, né? Nós mulheres, a gente nem ia chegar lá. Os homens, né, mano? Põe uma calça jeans, uma blusa, tá bom. Homem tem nem graça ser homem. Glória a Deus que eu nasci mulher. E ainda bem que você nasceu homem. Macho do Senhor. Cadê o macho da igreja? Isso, muito bem. Esse negócio de direitos iguais eu tô é fora. Porque um dia, do nada, apareceu um rato lá em casa. O que eu fiz? Comecei a chorar, me tremer, me pendurar nas coisas, eu me matando o rato. Nessas horas eu quero direitos iguais, quero nada. Aí o Hamilton, amor, vai para fora do apartamento, fica lá no hall, enquanto eu mato. E eu no telefone com a mamãe, mãe, tem um rato lá dentro de casa. Mãe, eu vou morrer. Mãe, quem vai morrer? Nada, menina. Eu quero nada, gente. Quando o Hamilton e o Ed vão lá para casa, o papai bota eles para carregar. Vocês sabem, né, como é. E carrega isso, e carrega aquilo, sobe na laje e volta. Eu digo, eu direitos iguais? Tchau, quero nada. Então, meninas, vamos ser meninas. Homens, sejam machos. Deus nos ama. Deus ama as meninas e ama os meninos. Amém? Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a maior esperança da igreja. Não, Aline, tu não sabe, eu preciso casar. Eu te entendo, eu te entendo. Por muitas vezes eu falei, Senhor, não volta, eu quero casar. E o Senhor teve misericórdia, eu casei. Aline, eu queria tanto passar naquele concurso, estou estudando tanto. Que o Senhor te abençoe e te dê graça para você passar. E quando você passar, não esqueça de mim. Primeiro salário, um presente para a Aline que ela profetizou. Brincadeira. Saber que Jesus vai voltar é a melhor notícia da nossa vida. Porque Ele não mente. Porque Ele não deixa nada pela metade. Ele disse, eu vou voltar. E isso pode acontecer a qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo. Mas eu acharia lindo se Jesus voltasse num culto assim glorioso, a gente tudo subindo, com a unha feita, com o cabelo escovado, hidratado, com a roupa passada. Aí chega lá, né? A gente vai receber novas vestes. Vai ser de linho, eu acho, chique, né? Passado, um anjo vai passar pra gente, eu acho, não sei. Isso não está na Bíblia, irmãos, eu estou viajando. Não vou dizer que eu estou pregando heresia, tá? Vamos ler juntos, e eu vou pedir que você faça essa leitura com muito entusiasmo, alegria, porque essa é a esperança da igreja. Mateus 24, do 42 ao 44. Leia como se a sua salvação dependesse dessa leitura. Esse é o desafio. Vai aparecer aqui na tela. Mateus 24, do 42 ao 44. Portanto, não sabeis que dia vem vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora da vida de Abraão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não procurais, o Filho do Homem virá. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles,
assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é amor, igreja. Essa é a nossa esperança. Isso deve animar o nosso coração. Tem dia de dor? Tem dia que a gente está devagar. Tem dia que a gente está, a gente lê a Bíblia, tem dia que o fogo desce, a gente está lavando louça, não sabe o que é lágrima, não sabe o que é sabão, não sabe o que é detergente, não sabe mais nada. Quando abre o olho está toda molhada. Tem dia que a gente está mais calmo. Tem dia que Deus fala contigo no teu trabalho. Tem dia que você não ouve nada. Mas Deus te ama. E o maior problema da nossa geração é a indiferença. Porque às vezes a gente vive, tanto faz ir para a igreja. Para mim, ainda tem um termo, não fede nem cheira. Se eu for, ok. Se eu não for, ok. Li minha Bíblia, ok. Não li, não senti nenhum remorso. Não me senti culpado, ok. Posso estar na igreja, mas não vou. Ok, não sinto saudade. Tanto faz para mim. Deus me ama. Ok. Está na Bíblia. Não sei se Deus me ama. Ok, sobrevivi até hoje com essa dúvida. Esse é o maior problema da nossa geração, a indiferença. Tá aí, sobe aqui para mim, por favor. Mas sabe, o Senhor não quer que continuemos indiferentes. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Pode trazer para a realidade da sua vida. Você que ama o seu marido, a sua esposa. Você está queimando de amor todo dia, apaixonada. Quando ele deixa a toalha na cama, você... como é lindo. No mínimo, tu dá um grito. Quando ela faz alguma coisa que você não gosta, ai, princesa. O caba se fecha, faz um bico para não pecar, fica vermelho. Lá em casa é assim. Às vezes eu faço raiva para ele. E aí ele respira fundo. Aí quando eu vejo que eu aprontei, eu olho para o quarto. Quietinha, vou ler minha Bíblia. Vou ler minha Bíblia aqui, porque quando ele me encontrar, eu vou estar lendo a Bíblia. Ou você que é mãe, já falou 15 vezes. Meu filhinho, meu amor, mamãe está falando pela 20ª vez. Rapaz, lá na minha casa não era assim não. A mãe do Ed, ela não conta nem de 1 a 3, ela conta logo do 2. 2, aí a pessoa já... Quando eu era pequena, eu não entendia quando a minha mãe dizia assim, eu não vou falar de novo, hein? Aí eu respondia para mim, não para ela. É só não falar, ué. Olha, ousada. Mas eu não estava entendendo que a próxima atitude era uma peia. Não é assim, mães e pais que estão aqui? Você ama muito o seu filho, mas às vezes ele faz raiva para você. O Eliel olhou na hora para a mãe dele, querendo saber a reação da mãe dele. Claro, gente, a gente faz, todos nós fazemos raiva para alguém, porque nós somos seres falhos. Nós somos seres limitados. Nós somos pecadores, alcançados pela graça do Senhor. Como temos retribuído esse amor? Como temos retribuído ao amor do Senhor? Estamos acostumados a ser crente? Estamos acostumados a vir para a igreja? Irmãos, todos nós caímos nesse erro. Quantas vezes eu entrei por essas portas e depois eu me toquei, gente, eu fiz só um ritual, eu nem dei um culto agradável ao Senhor. Eu só cantei as músicas que eu já tinha decorado. Como temos retribuído esse amor? Porque na primeira oportunidade que Deus nos corrige, a gente quer logo desistir. A gente bate o pé como criança mimada, como se nós não tivéssemos motivos suficientes para confiar.
Talvez para alguns seja mais fácil confiar em Deus, para outros nem tanto. Não importa, Ele é assaz benigno. Ele é longânimo, Ele é bom. O amor dele não tem fim. Ele é rico em amor. Ele é o próprio amor. Você não tem amor? Peça. Você não sente amor? Peça. Você não consegue retribuir? Diga a Ele. O problema é que pegamos as nossas ausências e carências e tentamos preencher em outros lugares. E a gente não vai na raiz do problema. Quer se ajoelhar e dizer: Deus, me ajuda a te amar. Porque, Senhor, eu só vou para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Senhor, eu só estou te servindo porque eu tenho medo de o Senhor me castigar. Mas, Deus, eu quero te servir porque eu te amo. Se for uma oração genuína e sincera, Ele vai ouvir, Ele vai te acolher. Senhor, traz à minha memória o que o Senhor já fez. Estou tão indiferente, estou tão frio. Não sinto nem vontade de ler a Bíblia. Deus, eu estou tão sem paciência, tão irritado. Nem pergunto mais a tua opinião sobre as coisas, Senhor, só sei reclamar. Deus, eu nem oro mais, Deus. Só oro na hora do almoço e com a boca cheia, porque alguém lembrou. Irmãos, ninguém nesse mundo escapa de viver uma frieza espiritual. Ninguém. Mas nós precisamos reconhecer quando nós não estamos correspondendo a esse amor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. 1 Coríntios 13:13 diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Um dia, irmãos, nós não precisaremos mais de fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um dia os nossos olhos vão ver o Senhor. Nós não precisaremos mais de fé. Um dia não vai precisar mais haver esperança, porque o Senhor vai fazer tudo novo e estaremos para sempre com Ele. Hoje nós precisamos de esperança e Ele é a nossa esperança. Mas o texto termina dizendo que o maior desses é o amor, porque o amor jamais acaba. O Senhor é eterno e soberano. O amor dura para sempre. Um dia você estará face a face, olhando nos olhos do amor genuíno e verdadeiro. O amor que teve paciência com você, o amor que te perdoou, o amor que enviou o seu filho para te salvar, o amor que derramou sua graça sobre você, o amor que não desistiu de você, o amor que perdoou as tuas friezas, perdoou os teus pecados, cuidou da tua casa, colheu as tuas lágrimas, olhou para o teu coração, o amor que não desistiu no dia mais triste da tua vida. Um dia os nossos olhos irão ver e contemplar o cumprimento da promessa. Jesus vai voltar para nos buscar e nós olharemos para Ele, e a esperança não precisa mais, não precisaremos mais de fé, porque estaremos contemplando o autor e consumador da fé. Você vai ter 2 minutos para ter o seu momento com Deus agora. Fale alguma coisa para Ele. Se você quiser imaginar se chegando no céu. O que você tem para dizer ao Senhor agora?
Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, o que dura para sempre, o que começou a se manifestar nas nossas vidas quando nós entregamos nossa vida a Cristo e vai perpetuar por toda a eternidade: o amor do próprio Deus. Sabe, cante esse louvor. Em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Deus nos ama. Mesmo que você passe por dias difíceis, diagnósticos difíceis, mesmo que você chore, mesmo que você pense em desistir, mesmo que você se sinta sozinho, Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Mas um dia, a nossa alegria será completa. Mas precisamos permanecer nesse amor. Precisamos permanecer em Cristo. Tudo que a gente precisa está nele. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Entregar a sua vida àquele que te amou e se entregou por ti. Se você deseja aceitar Jesus nessa noite, levante a sua mão. A gente quer orar contigo. Ou se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, mas deseja voltar essa noite. Amém. Todos nós estamos bem em comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a retribuir esse amor e vencer a indiferença. Perdoa-nos, Senhor, quando acreditamos nas mentiras do diabo. Perdoa, Senhor, quando seguimos a voz do nosso coração e das nossas emoções e não confiamos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos e melhorarmos os nossos relacionamentos interpessoais. Porque eu sei que Tu és o mais interessado nisso. Perdão, Senhor, quando eu não Te obedeço, porque eu acho que o Senhor está me castigando, quando na verdade o Senhor está me amando e me protegendo. Perdoa, Senhor, quando nós esquecemos o sacrifício de Jesus na cruz e achamos que o Senhor nos deve alguma coisa. O Senhor não nos deve nada. O Senhor já provou o seu amor. O nosso maior problema já foi resolvido. E que através da nossa vida possamos levar esse amor a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Arleilson.